Galera, me desculpem a demora para fazer esse vídeo, mas a verdade é que eu estava com medo de fazer esse vídeo. Quanto mais dias se passavam, mais atualizações e novos enigmas apareciam. Então, esse vídeo é somente sobre as atualizações do ARG da Hora do Horror 2025. Mas preciso alertar uma coisa antes. Eu disse que eu estava com medo de fazer esse vídeo, né? Um dos motivos é que, além da quantidade de informações novas, o Zarastro reforçou um alerta de que devemos manter o sigilo se quisermos continuar no ARG. Então, para não prejudicar o pessoal que está se esforçando para chegar ao final e ganhar o jogo, o grupo de investigadores do ARG chegou ao limite de pessoas e foi fechado. E esse vídeo não vai conter nenhuma dica de como decifrar os enigmas. Eu vou apenas trazer detalhes da história que já foram revelados e citar os novos desafios que o Zarastro nos apresentou, beleza? Porque aí, quem não está jogando ARG, pode pelo menos ir acompanhando os detalhes da trama por aqui. Então, frustrados ou não, sentem-se e peguem um lanchinho, porque a história é longa, muito longa. Na última atualização, nós paramos num site secreto do Zarastro, cujo logo a primeira postagem com senha, ele já revelava ser a Cigana, e as próximas postagens traziam mais detalhes do seu passado naquele circo. Quando a Cigana chegou ao circo, o Sr. Frake demonstrava grande interesse em seus dons místicos, tanto para os espectadores do seu show, quanto para os seus próprios planos. Ele ergueu uma tenda só para ela, o que inclusive era um luxo que muitos poucos integrantes do circo tinham a sorte de morar, pois a Cigana até menciona que a maior parte da trupe vivia em condições precárias, dormindo entre sujeira e fome. Era um reflexo de que as coisas não iam nada bem naquele lugar muito antes dela pôr os pés lá dentro. Eu interpreto que o circo do Sr. Frake no início já se tratava de um show de aberrações, tendo como atrações pessoas que realmente nasceram com alguma anomalia. Por isso vemos no início do show de abertura as aberrações clássicas de um show de horrores, como a própria Mulher Barbada, que não parece um ser monstruoso, ela só tem uma aparência bizarra. E isso fazia do circo do Sr. Frake ser mais um dentre vários outros que já existiam naquela época que faziam show de aberrações. E esse tipo de entretenimento já estava se tornando obsoleto, o que teria levado o circo a grandes dificuldades pela perda do público. Continuando, com toda essa situação, o Senhor das Aberrações começou a enlouquecer, ao ponto de, durante uma crise, ele tentar botar fogo em todas as tendas do circo, mas felizmente foi impedido pelo resto da trupe. Até que em um momento ele vai de encontro à Cigana, exigindo ajuda para alcançar o sucesso que ele tanto almejava. E a conversa que eles acabam tendo provavelmente é o diálogo que vemos no show de abertura. Sr. Frake queria sucesso, não importava o preço, e foi o que ele conseguiu. Nessa parte precisamos unir informações que temos no texto com as que vemos no show. A Cigana menciona que ela tinha um mentor, que eu interpreto que seria uma das entidades sombrias do além que ela se comunica. Só que esse mentor é descrito como a própria encarnação do mal na Terra, que no meio desse caos no circo, assumiu a forma de um palhaço de olhos rubros e vestes negras, e o chamaram de Devil. Sr. Frake brilhou seus olhos com a criatura, como se tivesse encontrado uma parte de si. E Devil passou a influenciar o apresentador a criar suas próprias aberrações, sequestrando pessoas e fazendo cirurgias nelas, tirando e acrescentando membros, mudando o formato de seus corpos, alterando suas mentes. Só que aparentemente nem os velhos integrantes do circo sabiam disso, pois Frake dizia a todos que essas outras aberrações eram apenas pessoas que também nasceram com anomalias. Mas, como muitos desses, entre aspas, novos artistas morriam após as primeiras apresentações, todos começaram a desconfiar. E eu acredito que é nessa parte da história que o Sr. Frake rejeita e expulsa a sua antiga trupe do Circo dos Horrores. E então, esses antigos ex-integrantes decidem montar o seu próprio show, chamado de Constelar, que é o show de música ao vivo apresentado no salão de Wild West durante o dia. Voltando à trama sombria, a Cigana também menciona que o Sr. Frake tinha forjado a própria morte no passado, na parte do texto que diz: ele já havia enganado a morte, vestido o fogo e saído ileso.
Meus guias sussurraram. Ele forjou o próprio fim em chamas frias, para escapar da justiça dos homens. E aqui podemos tentar conectar um pouco a história do Mr. Frake de 2009. Vocês lembram que os pais ciganos do Mr. Frake teriam morrido no incêndio na carroça em que moravam? Então, parece que há uma modificação aqui. Sir Frake, o pai de Mr. Frake, não era cigano, mas era casado, morava junto e teve um filho com uma cigana. E ele teria ateado fogo na própria carroça em que viviam para fugir da perseguição do povo que os odiavam, mesmo que isso fizesse ele perder a esposa e acabar queimando parte do corpo de seu filho, ainda um bebê. E então ele teria fugido para algum circo, ou com o passar dos anos ele teria formado a própria trupe, e teria também passado a se chamar de Sir Frake, o Senhor das Aberrações, ocultando seu verdadeiro nome para se esconder dos seus inimigos do passado. Quanto ao seu filho, bom, a cigana menciona um personagem que ajuda o Sir Frake com os sequestros e as cirurgias. Um cara chamado Lince, descrito como um ser híbrido, metade humano, metade felino. E quem que tinha essas específicas características? Pois é. Outra suposição é que o Lince obviamente se trata do Mr. Frake mais jovem, antes de assumir o lugar do pai como dono e apresentador do circo. Seguindo, devido a tanta maldade e energia maligna num lugar só, a cigana menciona que outros seres monstruosos começaram a chegar no circo e entrar para o elenco, como se eles estivessem sendo atraídos para aquele antro de trevas. Ela até acrescenta de que algumas aberrações criadas por Sir Frake são apenas corpos andantes, cuja mente já partiu, mas o corpo estava possuído por alguma entidade ruim. Olha quanta coisa do mal acontecendo ao mesmo tempo e em um só lugar. E para piorar, eis então que ela menciona a chegada de um conhecido personagem durante uma noite tempestuosa: Demont. E aqui a cigana revela que o palhaço branco é na verdade a encarnação de uma entidade sombria e muito antiga, cuja primeira vez que andou entre os mortais foi por volta de 1300. A cigana descreve que a primeira aparição dele não foi diante de multidões, mas na solidão de uma torre de pedra, onde um jovem herdeiro enlouquecia aos poucos, perseguido por risos noturnos que ninguém mais ouvia. Eu acho até que essa entidade poderia também ter aparecido no reinado de Cliff XIV, mas de forma discreta. E lendo o resto das descrições, eu interpreto que a entidade de Demont, ela se manifesta através da brecha da loucura, quando alguém atinge o ápice do caos mental. E é quando esse ser se apossa de um corpo e passa a caminhar na Terra. Então, se também tentarmos conectar com a gênese do personagem de 2009, aquele órfão abandonado pela mãe após um pacto, ele na verdade era apenas mais uma casca para essa entidade habitar. Mas vocês acham que ela já disse muito? Calma que tem mais um detalhe crucial. A cigana era apaixonada pelo Sir Frake, e como tivemos uma pequena noção no show de abertura, ela era usada por ele. Quando atingiu seu objetivo, Sir Frake foi até a cigana dizer que o vínculo deles havia chegado ao fim, que ela não era mais útil para ele. Não só isso, como ele revela que outra cigana, com quem ele já tinha um caso, iria substituí-la no circo. E é claro que, se sentindo descartada, usada e de coração destroçado, após tanta dedicação para agradar seu amado, a cigana se vinga, lançando uma maldição no Circo dos Horrores, que muito provavelmente são aquelas falas em romani que ela diz no show de abertura. Rogando para que todo e qualquer sucesso que chegue àquele picadeiro se torne ruína, para que Sir Frake e sua trupe pagassem com lágrimas e sangue. Mas essa maldição também se voltou contra ela mesma, e a cigana acabou aos poucos perdendo seus dons místicos e suas conexões com entidades do além. Fora que ela também passou a ter pesadelos todas as noites com o palhaço Devil. Nesse meio tempo, vocês lembram que a Verônica tinha ido passar uns dias na casa de uma amiga por estar com medo do Zaraço saber seu endereço? Então, depois disso, ela ficou muito
muito, mas muito tempo sem interagir com a gente. E depois de vários dias, ela postou um stories nos informando que o Zarastro deu uma chance dela recuperar o seu blog, que até então tinha sido hackeado. E com a ajuda dos seguidores que encontraram pistas nas postagens do Zarastro, ela conseguiu recuperar o blog O Último Rastro. E as suas novas postagens falavam de uma entrevista que ela teria feito com alguém nesse período em que ela ficou ausente. Na entrevista, Verônica usou um nome fictício para se referir ao entrevistado para manter a segurança e a discrição dele. O entrevistado se tratava do filho de um policial que investigou os desaparecimentos na época de 57. Segundo ele, seu pai teria sido o primeiro a conectar os desaparecimentos com a presença do circo na cidade, mas por algum motivo as autoridades não levaram sua investigação adiante. Nas postagens da entrevista, temos mínimos detalhes de como o rapaz na época descobriu o caso investigativo do pai. Porém, o mais estranho é como a conversa termina, pois o homem diz nunca ter ouvido falar do nome Zarastro, mas no momento em que ele vê o símbolo de olho místico em uma das cartas recebidas por Verô, ele começa a agir de maneira estranha, se levanta deixando uma nota de dinheiro na mesa e sai apressadamente do local. Os enigmas para chegar a todas essas informações foram mudando de padrão muito rápido. Tivemos aqueles símbolos dos blocos, depois cartas de tarô com músicas, depois pistas para ligações na central e até código Morse. O ARG realmente não tá fácil, galera. E em respeito ao pessoal do grupo que está se matando para descobrir tudo, eu chegar aqui e apenas dar as informações fáceis para vocês não seria nada justo com eles. Por isso peço que compreendam o meu lado e o lado deles, beleza? Mas espero que pelo menos tenham gostado das informações da história que eu trouxe aqui como uma forma de compensação. Tem muitos detalhes e pontas soltas ainda para entender e conectar, mas como eu já mencionei, depois que o ARG acabar, eu pretendo tanto trazer um vídeo contando a história completa de 2025 e também conectar com a trama de 2009. E também pretendo trazer um outro vídeo só recapitulando todos os enigmas e como eles eram decifrados. Para vocês terem uma noção de como o ARG é realmente um trabalho para um grupo de pessoas se ajudarem, porque sozinho eu me arrisco a dizer que é impossível. Bom, sobre o ARG é isso, galera, mas com certeza logo teremos mais atualizações e enigmas ainda mais complicados. Até lá, espero que vocês estejam curtindo o show.